Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live sobre preciso de dieta para emagrecer. Então, pessoal, o que acontece? Muitos pacientes chegam no consultório dispostos a fazer atividade física, propensos a tomar medicamento, a fazer uso de hormônio, a mudar a rotina de sono, a fazer manejo de estresse, mas a grande maioria não quer seguir uma dieta. Quando a gente fala em dieta, parece que isso afasta as pessoas. Algumas pessoas têm uma resistência em ter que organizar a alimentação ou sentem, às vezes, se sentem até estimulados a consumir aquilo que eles não podem, porque aquilo está sendo retirado em uma dieta ou em uma prescrição alimentar ou um planejamento alimentar, tá? Mas, assim, essas pessoas elas vão precisar de dieta? Todo mundo vai precisar de dieta se precisar emagrecer? Talvez, mas a grande maioria sim, tá? A grande maioria vai precisar de dieta sim, mas algumas pessoas só mudando alguns hábitos, por exemplo, o hábito de beber, fazer o uso de bebida alcoólica, por exemplo, pode ser basal no seu tratamento para perda de peso. E se você parar apenas de beber e manter a sua rotina normal de alimentação, pode ser que você perca peso sim, tá? Mas quem é que precisa perder peso? Tecnicamente, quem precisa perder peso tem um IMC específico, tem que ter um IMC acima de 25. Já falamos outras vezes, mas o IMC é um cálculo em que a gente coloca o peso em quilos, divide pelo quadrado da altura em centímetros. Se o seu IMC estiver acima de 25, você tem sobrepeso. Se ele estiver acima de 30, eu tenho obesidade, acima de 35, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3. Esses pacientes, a partir de sobrepeso, e se eu tiver alguma outra doença relacionada à obesidade, eles têm indicação, eles precisam perder peso. Perder peso para esses pacientes é uma questão de saúde, tá? Eles são os únicos que precisam perder peso? Não. Se você não estiver confortável com o seu peso, você estiver com um IMC abaixo de 25, você pode perder peso, você pode buscar uma estratégia em que você perca gordura? Sim. Nós podemos buscar um percentual de gordura menor. Então, além do IMC, eu tenho outros dois marcadores que são interessantes e que a gente pode usar para indicar para os pacientes que eles precisam ou não perder peso. Um deles é a circunferência de cintura. Então, uma circunferência de cintura para mulheres acima de 80, já liga uma luzinha amarela. Acima de 88, eu tenho um aumento elevado dos padrões de risco cardiovascular, risco metabólico, risco de produzir doenças que podem matar aquela pessoa. E eu tenho percentual de gordura. Percentual de gordura eu consigo muitas vezes com o adipômetro ou a adipometria, sabe a avaliação física que é feita nas academias? Então, a adipometria ela pode me indicar qual o percentual de gordura que aquele paciente tem. Existem outras formas de a gente conseguir esse percentual de gordura. O exame o padrão ouro, o exame que é mais usado para isso, aliás, não é o exame mais usado, mas é o exame que conta com a maior precisão. É a cintilografia de corpo inteiro, ou DEXA. Tá? Esse medicamento, esse exame, ele vai me indicar com uma maior precisão qual o percentual de gordura daquele paciente. Também vai me indicar qual é a massa magra daquele paciente e isso permite que a gente trace alguma estratégia ou trace algum objetivo específico para esse paciente. Então, uma pessoa do sexo masculino com uma circunferência de cintura acima de 92, ela tem um risco moderado. Acima de 94, risco moderado. Acima de 102, eu tenho um risco elevado. Tá? Pessoas do sexo masculino com percentual de gordura acima de 25, eu já tenho sobrepeso. Eu preciso sim, eu já teria alguma indicação se tiver associado a alguma doença específica, por exemplo, dislipidemia, que é o nível de colesterol mais alto, ou resistência à insulina, que são doenças do metabolismo da glicose. Eu posso sim indicar a perda de peso para esse paciente. E pessoas do sexo feminino. As pessoas do sexo feminino, um percentual de gordura acima de 30 me indica, faz com que nós médicos indiquemos a perda de peso como um tratamento específico para essa pessoa. Esse tratamento isso vai indicar para aquela pessoa que ela realmente precisa perder peso. Percentuais de gordura próximos de 25 ou
Homens que querem perder peso, que querem perder gordura, podem buscar percentuais de gordura abaixo de 25? Sim, por que não? Essas pessoas elas podem se sentir um pouco desconfortáveis com a quantidade de gordura que elas têm e podem sim procurar uma ajuda para que elas melhorem o padrão corporal delas. Elas podem sim procurar uma ajuda para que elas ganhem mais qualidade de vida. Se elas têm algum incômodo, se alguma coisa está acontecendo ali que faz com que essas pessoas busquem ajuda, ela está em sofrimento. Então, é papel do médico ou papel do profissional que trabalha com esses pacientes indicar sim uma estratégia e que faça com essa pessoa. Só que nós vamos estabelecer às vezes objetivos um pouco diferentes. Talvez o objetivo não seja emagrecimento puro e simples. Pode ser um objetivo de ganho de qualidade muscular, em que o paciente perde gordura e ele também ganha massa magra. Ou pode ser um trabalho de hipertrofia muscular, em que o paciente aumenta a massa magra, mesmo que eu não aumente o tecido gorduroso, mesmo que eu não ganhe quilos de gordura, esse percentual de gordura desse paciente ele vai cair e ele vai emagrecer. Então é possível emagrecer sem perder gordura? Sim, é possível. Se o seu percentual de gordura cair, você emagreceu. Tá? Então é possível que o meu peso aumente e eu emagreça? Sim, é possível. Um paciente que ganhe, por exemplo, 3 quilos de massa magra e perca 1 quilo de gordura, é um paciente que vai ter uma redução importante no percentual de gordura e o peso dele vai aumentar. Isso é interessante. Bom, então quem precisa realmente perder peso é quem tem IMC a partir de 55, quem tem circunferência de cintura acima de 80 no caso das mulheres e acima de 94 no caso dos homens, quem tem percentuais de gordura acima de 25 nas mulheres e acima de 25 nos homens e acima de 30 nas mulheres. Essa população ela precisa sim perder peso. No Brasil, a gente tem dados estatísticos mostrando que 55% da população ela tem no mínimo sobrepeso. Então, é uma quantidade, nos adultos no Brasil, de 100 milhões de pessoas, 55 milhões de pessoas têm uma quantidade de tecido gorduroso que eleva risco. Essas pessoas, apenas 10% dessas pessoas recebem esse diagnóstico, recebem um diagnóstico de sobrepeso ou de obesidade de algum profissional de saúde, e esse profissional indica, e esses pacientes que recebem esse diagnóstico, apenas 10% deles, tá? Desses 10%, apenas 2% procuram ajuda profissional com o objetivo de perda de peso. Então, no meu consultório, em que eu tenho uma rotina em que 8 em cada 10 pacientes procuram a nossa ajuda para perder peso, isso representa uma parcela muito pequena das pessoas que teriam benefício em perder peso. Então, as pessoas... Quando eu falo perder peso, pessoal, na verdade eu estou pensando em perder tecido gorduroso. Tá? O processo de emagrecimento não é apenas perder peso. Por exemplo, existem estratégias que fazem com que os pacientes percam uma quantidade de peso muito grande, mas dentro desse peso eu posso ter tecido gorduroso, eu posso ter proteína muscular, ou seja, eu posso ter massa magra, eu posso ter água, posso ter líquidos sendo perdidos ali, tá? E podem ser quilos de líquidos, tá? Então, é importante que isso fique frisado. Então, uma quantidade de pessoas, então apenas 2% das pessoas que precisariam perder peso buscam um tipo de ajuda profissional. Mas olha só, desses 2%, apenas 20% das pessoas elas deixam de cumprir as estratégias estabelecidas em consultório na primeira semana. Então, isso é uma média de todos os profissionais que trabalham com perda de peso. Tá? Então, é um número muito grande. Então, as pessoas elas procuram ajuda, recebem alguma carga de informação, e aí, quando recebem aquela estratégia alimentar, muitas delas elas não cumprem. Existem alguns profissionais que têm um percentual elevado, existem alguns profissionais que acabam tendo uma boa relação com seus pacientes, conseguem muitas vezes passar uma quantidade de informação para aqueles pacientes, e isso faz com que os pacientes fiquem motivados, e eles não param simplesmente na primeira semana. Outro dado que é importante também. Então, dessas pessoas que procuram ajuda profissional, 20% param na primeira semana, em torno de 50% param no primeiro mês. Então, é uma quantidade de pessoas muito grande que recebe tratamento, mas ela acaba não cumprindo. Então, a adesão ao tratamento ela precisa ser trabalhada. Como é que se trabalha isso em consultório?
quando o paciente recebe uma carga de informação que permite com que ele entenda quais são as estratégias que ele vai cumprir, que ele entenda quais são os medicamentos ou quais são as funções dos medicamentos que ele vai tomar, que vão ajudar ele naquela estratégia, que vão ajudá-lo naquela estratégia, pode ser que essas pessoas elas tenham uma adesão maior ao tratamento, que elas cumpram direito ou que elas cumpram da melhor forma possível ou da forma como se estabeleceu em estratégia. É isso. Então, assim, algumas pessoas têm motivos para perder gordura que não seja apenas o excesso de tecido gorduroso elevando demais riscos cardiovasculares ou riscos metabólicos. Tem pessoas que querem perder peso às vezes para melhorar a aparência. Por que não? Se elas procuraram ajuda médica, aquilo está sendo um incômodo, está sendo uma fonte de incômodo para elas. Então, sim, faz parte do nosso trabalho indicar para aquela pessoa qual seria o melhor objetivo para ela, ou discutir junto com o paciente qual seria o melhor objetivo para ele, antes de iniciar o trabalho, né, para se estabelecer alguma estratégia em específico. Então, a aparência pode ser um dos motivos que levam as pessoas a buscar ajuda médica para perder peso ou para perder gordura. A questão de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida, quando se perde peso ou quando se organiza uma alimentação, quando se tem uma rotina de treinos físicos, quando se faz manejo de estresse, quando se dorme melhor, tudo isso pode fazer com que você ganhe saúde, ganhe bem-estar, sua qualidade de vida melhore, suas performances podem melhorar, sua performance física nos exercícios, sua performance sexual, por que não? Sua performance cognitiva, então sua velocidade de leitura ficar mais rápida, sua velocidade de memória, aliás, a sua capacidade de memória, a velocidade de tomada de decisão, tudo isso faz parte de ganhos que a gente espera de um paciente que cumpriu com determinadas estratégias que podem também envolver a perda de gordura. A condição física de alguns pacientes, então alguns pacientes chegam no consultório e falam assim, eu estou sedentário, já tem mais de 4 meses que eu não faço atividade física nenhuma, ou tem 20 anos que eu não faço atividade física nenhuma, e eu quero ajuda, eu preciso de ajuda para voltar a ficar ativo, para voltar, ou para diminuir as dores que eu desenvolvi. Tem gente que desenvolve dores na coluna simplesmente pelo fato de parar de fazer exercício físico, ou dores nas pernas, dores articulares, tudo isso pode ter relação com o fato de você não estar fazendo atividade física. Pessoas que buscam atendimento também para melhorar o humor. Então tem pessoas que às vezes precisam emagrecer, elas precisam entender que talvez uma dieta mais hipocalórica, um planejamento alimentar que faça com que você ingira menos calorias que você gasta durante o dia, pode fazer com que você se sinta mais irritado, pode te deixar um pouco mais ansioso. Tem algumas pessoas que têm uma propensão maior à depressão, pode ser que se sintam deprimidas. Mas se ela tiver um planejamento alimentar bem feito, bem orientado, com ajuda médica, pode ser que a gente lance mão de alguns instrumentos, de algumas medicações que ajudem nesse processo de perda, sem que essas pessoas descompensem o lado do humor. Tá? É muito importante isso também. Tem pessoas que também buscam a gente exatamente para organizar a alimentação. Tem pessoas que percebem que a alimentação no dia a dia, se ela simplesmente deixar rolar, ou se ela simplesmente agir por impulso ou consumir aquilo que ela sente vontade, ela acaba consumindo alimentos mais processados, alimentos mais ricos em açúcar, alimentos mais ricos em gordura, e elas buscam orientação. A orientação é exatamente para que consigamos organizar uma rotina alimentar mais interessante para essa pessoa. Tem gente que procura a gente porque quer uma melhora da performance sexual. Muitas vezes esses pacientes eles são mais propensos ao uso de hormônios, né? Então alguns hormônios podem fazer parte do tratamento de perda de peso. Muitas vezes quando tem alguma alteração na libido desses pacientes, isso pode tornar justificável o uso de determinados hormônios. Existem alguns pacientes em que se estabelece um objetivo específico de ganho de massa magra, e alguns hormônios sexuais e alguns hormônios de crescimento podem ser lançados mão para que se alcance alguns resultados. Esses pacientes que fazem uso de determinadas substâncias dessa forma, eles não podem ser atletas. Atletas já não podem fazer uso desses hormônios porque eles são considerados doping, sim. Tá? Então, existem pacientes que chegam propensos ao uso de hormônios, mas eles esperam, muitas vezes eles têm uma ideia errada de que aqueles hormônios não constituiria doping, ou que seriam hormônios diferentes.
Tem muita gente que chega no consultório e fala assim, eu gostaria de usar um hormônio bioidêntico, um hormônio que é idêntico ao meu para que isso seja uma coisa mais natural. Não existe isso. Existe testosterona e derivados de testosterona, existem hormônios de crescimento que podem ser usados se tiver alguma indicação específica para serem usados, mas para busca única e exclusiva da estética, provavelmente o médico, provavelmente quem vai te orientar não deve fazer essa escolha. Mas se houver alguma outra causa ou algum exame que justifique a entrada desses medicamentos, pode ser que eles sejam utilizados sim, e isso facilite ou dê um suporte um pouco maior para que você ganhe mais massa magra, perca mais tecido gorduroso e ganhe uma qualidade muscular maior depois. A alimentação saudável, ela pode não ser de dieta, ela pode não ser dieta. Então, tem muitos pacientes que quando fazemos um recordatório alimentar em que perguntamos quais são os alimentos que esse paciente faz escolha todos os dias, e você se depara com uma rotina alimentar muito interessante, em que os alimentos são bastante saudáveis, mas até alimentos saudáveis, a depender das combinações, eles podem se tornar alimentos que possam fazer você ganhar gordura. Por exemplo, um pão integral com uma caponata de berinjela, ou assim, ou berinjela com azeite. Esse pão integral com essa berinjela com azeite pode ser considerado uma alimentação saudável? Aliás, são alimentos que separadamente eles são alimentos extremamente saudáveis. Mas a combinação dos dois, o carboidrato com a gordura, o carboidrato ele vai elevar a insulina, mesmo integral. E a gordura que está no azeite, mesmo sendo azeite de oliva extra virgem, por exemplo, ele pode ser utilizado como fonte de gordura para construir o tecido gorduroso que fica propenso por causa da ação da insulina. Então, algumas refeições em que eu faço a associação de alimentos saudáveis podem não gerar o resultado que a gente espera. Então, é muito importante você ter o acompanhamento profissional ou alguém que te oriente ou planeje a sua alimentação para que você use os alimentos saudáveis e faça combinações de alimentos saudáveis também. Alimentos mais calóricos podem fazer parte da sua dieta? Sim, por que não? Num planejamento alimentar, 2 furos, tem alguns profissionais que trabalham com um dia inteiro de furos em que o paciente ele fica livre e faz as refeições do jeito que o cérebro dele comanda, ou seja, ele vai te orientar a buscar alimentos mais calóricos, alimentos que vão te trazer mais prazer. Né? E isso pode fazer parte da sua dieta? Sim, fazem parte da dieta. Os furos ou os pequenos deslizes que nós damos, quando é deslize, é um deslize, mas se você planejou fazer aquele furo em determinado momento, aquele furo ele pode ser positivo. Por quê? Porque ele permite que o seu corpo ele descanse das estratégias adaptativas que ele está sendo estimulado a construir. Ou seja, numa dieta muito hipocalórica, em que o seu corpo fica o tempo inteiro economizando energia ou retardando processos metabólicos, fazendo com que você funcione mais lentamente para economizar energia, quando chega um alimento vindo de um furo ou furo na sua dieta, o seu organismo fala, opa, chegou o alimento, eu não preciso mais me cuidar, eu não preciso mais tornar o meu metabolismo lento, já chegou o alimento aqui para mim, eu estou tranquilo, vai chegar novas janelas alimentares, e na próxima refeição você mantém a dieta, e aí você pega o seu organismo ou o seu metabolismo mais desprevenido, e isso faz com que você tenha uma elevação dos resultados. Seus resultados podem vir mais fáceis quando você faz essas estratégias. Então o furo é interessante? Sim, ele é interessante. Existem algumas estratégias específicas em que o furo ele é abolido. Durante um determinado tempo, a gente usa algumas estratégias em que não há furos, não há consumo de álcool. São estratégias mais rígidas, são estratégias um pouco mais importantes, vamos dizer assim, que vão demandar do paciente um pouco mais de esforço. Muito cuidado com essas estratégias. Existem alguns profissionais que podem orientar uma perda de peso, pura e simples, sem que ele preste atenção na perda de massa magra. Então é importante que esse profissional faça o cálculo, ele não use apenas o IMC, no caso do paciente que ele vai acompanhar. É importante que ele saiba o percentual de gordura e a quantidade de massa magra em quilos que aquele paciente tem. Porque no processo de perda de peso, se ele perder massa magra, o resultado daquele paciente ele pode não ser satisfatório. Então, e tem alguns profissionais que orientam perda de peso em que o paciente perde 10 quilos.
em um período de tempo muito curto. Vamos supor que em 20 dias o paciente perde 10 quilos. É praticamente impossível eu fazer uma perda tão exuberante assim sem que eu perca massa magra. Não tem uma estratégia, de utilização de proteínas, ou não tem uma estratégia física em que eu faça algum exercício físico que proteja a sua massa magra de ser utilizada como fonte de energia nesses casos em específico. Mas existem algumas estratégias de perda de peso rápidas, em que o profissional ele toma todo o cuidado para que você não perca massa magra. Essas estratégias, elas podem ser positivas, elas levam a resultados que impressionam em curto período de tempo, mas com saúde, fazendo com que você se sinta bem, consiga um resultado, e esse resultado, porque você conseguiu esse resultado, isso faz com que você tenha uma adesão maior ao tratamento. Você passa a dar um pouco mais de crédito ao profissional que te orientou daquela forma. Então você passa a seguir mais tempo se cuidando. Por que eu estou falando isso? A adesão ao tratamento é extremamente importante. O paciente que faz um trabalho de perda de peso, em que são consideradas perdas de peso satisfatórias, quando o paciente perde em torno de 5% do sobrepeso ou do peso em excesso em até 3 meses. É uma perda lenta, não é uma perda rápida. Perdas rápidas fazem com que o paciente fique mais tempo realizando o tratamento. As perdas lentas, quando o paciente faz aquela perda, muitas vezes eles param no meio do caminho, porque eles não veem resultado. A partir do momento que você começa a ver resultado, você começa a ver que a estratégia que você está fazendo ela é justificável. Vale a pena você continuar, porque você está tendo resultado. Então, o resultado para o paciente que perde peso, ele pode ser sim importante. Ele aumenta a adesão ao tratamento. Pacientes que fazem perdas um pouco mais lentas, eles chegam em um determinado ponto e eles falam assim, bom, agora os resultados eles estão tão pequenos que realmente eu vou deixar de fazer a dieta, eu vou parar de fazer isso. E aí eles fazem um reganho. Por que eles fazem um reganho? Porque ele volta a oferecer para o organismo o mesmo cenário que ele tinha antes de emagrecer. Então, se você está magro, se o seu organismo lutou tanto para não perder aquele tecido gorduroso, mas você perdeu, e de repente você oferece para ele o mesmo cenário que você tinha antes, um cenário que às vezes você pode dormir mais tarde, consumir uma quantidade maior de álcool, consumir uma quantidade maior de doces sem muito planejamento ou sem planejamento algum, o que você acha que vai acontecer com o seu organismo? Ele vai fazer um reganho, e muitas vezes mais rápido do que o processo de perda que ele sofreu. Então, é importante que o paciente saiba que muitas vezes uma dieta, um planejamento alimentar é um start, é o primeiro passo. É um primeiro passo para uma mudança permanente de hábitos. Então quer dizer que eu vou ter que mudar completamente, vou ter que fazer dieta o resto da vida? Não, pode ser que essa dieta que você começou, ela não vire mais dieta, e você passe a se alimentar daquela forma. E aí você passa a escolher, ou você passa a entender quais são os alimentos que podem fazer parte do seu hábito alimentar, sem que aquilo passe a ser dieta. Então, no meu caso, por exemplo, chega o final de semana, muitas vezes eu planejo um furo, né? Porque quem tem histórico de ter tido um peso um pouco maior, sabe comer com prazer. E aí, de vez em quando, eu me permito fazer algumas alimentações um pouco mais prazerosas. Minha esposa, muitas vezes, ela pergunta assim, vem cá, você não está de dieta? Por que você está comendo isso? E aí eu explico para ela que não, eu estou comendo aquilo porque eu posso naquele momento, mas logo depois, na verdade eu explico para ela que eu não estava de dieta, eu não estou de dieta, eu não faço dieta. Na verdade eu como desse jeito, eu me alimento dessa forma. Se eu voltar a me alimentar da mesma forma que eu me alimentava quando eu tinha 100 quilos, muito provavelmente eu vou voltar para os 100 quilos que eu tive. Existem alguns estudos que falam a respeito do setup antropométrico. O que é isso? O seu corpo, ele entende que no processo de perda de peso, ele precisa fazer o caminho inverso. Ele precisa recuperar aquele tecido gorduroso que ele vem perdendo, porque assim que você oferta de novo, ou que você coloca no seu cenário alimentar os alimentos que o seu organismo estava sentindo falta, ou os alimentos que estavam escassos, o seu organismo ele vai trabalhar o inverso, ele vai trabalhar a volta, ele vai fazer com que você ganhe peso de novo, você volte àquele padrão anterior. Mas existem alguns trabalhos mostrando que a alteração de setup antropométrico pode ser possível, mas em um período de tempo de 24 a 36 meses. Ou seja, se eu perder peso, é importante que eu mantenha esse peso perdido por no mínimo 2 anos. O mais interessante seria manter durante 3 anos. Quem mantém o peso ou quem adquiriu hábitos novos que fizessem com que o peso se mantivesse mais baixo,
Você acha que depois de 3 anos eles vão voltar a consumir ou manter aqueles hábitos antigos que eles tinham, que faziam com que eles ganhassem peso? É muito provável que não, tá? Então, a mudança que você vai fazer, na verdade, ela é um start. Isso pode te abrir uma nova janela, pode te abrir uma nova janela de novos hábitos, hábitos que sejam mais saudáveis. Esses hábitos podem fazer com que o seu bem-estar aumente, com que a sua qualidade de vida também aumente. E isso tudo pode fazer com que você sinta que são justificáveis aquelas estratégias. Os esforços eles se tornam menos penosos quando a gente sente que a gente está fazendo algo de bom para o nosso organismo. Então você dá justificativas para você manter aquela estratégia que você definiu em consultório, e você começa a entender que os resultados vão vir e que aquilo e que no mínimo você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem, que você vai ter ganhos dessa parte também. Então a alimentação saudável ela pode não ser dieta. Tem pessoas que simplesmente fazem escolhas alimentares mais saudáveis ou buscam alimentos mais naturais, alimentos orgânicos, alimentos menos industrializados, alimentos mais in natura, consomem menos gordura saturada, não consomem açúcar. Tudo isso é uma organização alimentar ou é um hábito, pode se tornar um hábito alimentar em que faça com que a pessoa perca peso sem que ela realize uma dieta propriamente dita. Mas quando você tem um planejamento alimentar, você tem um norte. Se você não sabe para onde vai, se você tem um mapa na mão, você já passa a se localizar, você já passa a compreender que existe um caminho a se percorrer e a direção correta para se tomar está ali, está feita estrategicamente para você, voltada para você, para sua individualidade. Então, alimentos mais calóricos podem fazer parte de uma dieta, de uma alimentação saudável? Podem sim. Então, o papel dos furos é interessante. Esse papel dos furos ele faz com que o seu organismo descanse e depois ele retome aqueles resultados de uma maneira um pouco mais intensa, tá? Planejamento alimentar ele é bastante importante também. E quando você faz esses furos com planejamento, ou seja, vamos supor que você tem um planejamento alimentar, um plano alimentar feito para você, em que tem lá 2 furos permitidos por semana, né? O ideal, você pode fazer só um furo e deixar o outro sem fazer? Pode. Posso fazer os 2? Se está lá planejado para você, você pode fazer os 2. O ideal é que você não faça desses furos uma oportunidade para que você consuma uma grande quantidade de alimentos mais calóricos ou uma grande quantidade de alimentos prazerosos. Você pode colocar em xeque os resultados que você construiu durante a semana. Então você pode ter perdas importantes. Você pode se auto-sabotar. Se você no final de semana, numa janela em que você vai fazer um furo, você consumir uma grande carga de alimentos. Então tem pacientes que falam assim, eu tenho um furo aqui no sábado, meu furo é uma pizza grande inteira só para mim. Tá? Então muito cuidado com isso. Então, o ideal seria, eu tenho um furo, vou comer uma pizza? Bom, você pode consumir 2 pedaços inteiros de pizza e ficar satisfeito? Pode, você pode tentar fazer esse exercício. Tem algumas pessoas que ainda fazem a gestão de danos. Então, o que é isso? Por exemplo, com 2 pedaços de pizza ou 3 pedaços de pizza, a pessoa ela consome apenas metade da massa. Ela não consome a massa inteira. Então, ela consome uma quantidade da massa bem pequenininha e o recheio da pizza, tá? Então, isso seria uma estratégia para reduzir danos em um furo, tá? O nome disso é gestão de danos, tá? Preparado para voltar às estratégias depois. O que acontece? Quando a pessoa faz um furo, muitas vezes o organismo passa a enviar sinais de fome ou aumentar o apetite daquela pessoa para tornar essa pessoa mais propensa a dar para ela mesma um alimento mais calórico. Isso pode fazer com que a pessoa que ela tropece. Então, em algumas pessoas, pode ser que a estratégia de cometer furos não seja interessante, exatamente para não deixar o seu organismo ativo ou não fazer com que o seu organismo te mande sinais de apetite aumentado para aqueles alimentos que não fazem parte da sua dieta. Então, existem algumas pessoas que têm benefício em não furar, tá? E em realmente seguir fazendo a dieta, inclusive nos finais de semana ou nas oportunidades em que faria furo. Depois que você faz um furo, o ideal não é você tentar compensar isso ou indo para academia ou correndo mais, aumentando a intensidade dos exercícios ou ficando mais horas sem se alimentar, por exemplo. Ou nas janelas alimentares em que você tem lá algo planejado, você diminuir a carga alimentar ali.
Não, você fez um furo, beleza, você volta para a sua orientação normal, logo depois você volta a seguir o que está no seu planejamento alimentar. O ideal é você não compensar. O ideal é você não ter atitudes compensatórias depois de um furo. Eu furei mais de 2 vezes, estou furando 3, 4, 5, beleza. Quando você decidir que é para parar de fazer furo e que você vai voltar a fazer o seu planejamento alimentar, não compense. Não compense. Você vai simplesmente seguir o que está lá planejado para você, como se você estivesse começando de novo, entendeu? Tem gente que fala assim, eu deixei de marcar, doutor, nesse último mês porque eu queria voltar aqui alcançando um resultado. E aí eu deixei de te ver depois de 6 ou 8 semanas, exatamente porque eu não estava indo bem. Pessoal, esse paciente é um paciente que em uma consulta clínica a gente pode realinhar as estratégias. Então, se você não teve um resultado satisfatório ou se você viu que você cometeu muitos furos e tal, não deixe de fazer o acompanhamento. No momento do acompanhamento, você vai receber aquela carga teórica de novo, você vai receber novas informações. É como se o seu supervisor tivesse te reorientando, tivesse mostrando para você qual que é o caminho a ser seguido de novo. Então, isso é nosso papel, ajudar o paciente, dar elemento para que ele consiga seguir a dieta ou seguir o planejamento dele sem que ele tenha tantos desvios. Então tem paciente que ele não volta no consultório por vergonha, pelo fato de que ele não conseguiu atingir um determinado resultado. Pelo contrário, o nosso papel em consultório é ajudar. Nosso papel em consultório é fazer com que você volte para o trilho. Tem muito paciente que fala, não, eu estou voltando agora e tal. Muitas vezes eu coloco até nas mensagens a comunicação com os pacientes. Ela é muito intensa, e os pacientes, quando eles somem um pouquinho, depois que eles voltam, eu pergunto para eles se eles estão voltando para a luz, se eles estão voltando para o caminho que vai fazer com que eles percam peso de verdade e tal. Então, isso são bastidores, vamos dizer assim. Então, quando eu me permito um alimento mais calórico, quem convive comigo pergunta se eu não estou de dieta. Pergunta, e aí, você não está de dieta não? Você não estava de dieta? Por que você está consumindo isso? Essas autopermissões elas fazem com que eu também sinta prazer alimentar. Então, em alguns momentos, fazendo dieta, eu não preciso ficar o tempo inteiro sofrendo. Então, eu sofro o tempo inteiro fazendo dieta? Não, eu não sofro. Normalmente, eu vou tentar fazer escolhas alimentares mais saudáveis e vou aprender a usar temperos que tornem aqueles alimentos mais atrativos. Então, é interessante você usar os temperos. Lógico que a gente não deve utilizar uma quantidade grande de sal, por exemplo, mas você pode temperar melhor, pode usar alho, pode usar cebola, você pode usar palmito, pode usar cogumelo, em qualquer formulação, em qualquer alimento que você tiver. Você pode usar de determinadas estratégias para tornar aquele alimento mais atrativo e mais saboroso para você. Tá? Você usar um alimento in natura, um alimento sem qualquer tipo de tempero, pode ser que você sinta sim que aquilo é penoso, que aquilo é sofrido, que aquilo não é algo prazeroso, mas você aprender a cozinhar ou aprender a preparar os seus alimentos de uma forma que você trabalhe outros sentidos, não só o sentido de perceber o doce e sentir que aquilo realmente foi prazeroso, vale a pena. Então, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de consumir legumes cozidos, por exemplo. Você já experimentou assar os legumes? Já experimentou fazer na air fryer, por exemplo, ou preparar o seu alimento na air fryer? Tem formas diferentes de você preparar alguns alimentos que você pode descobrir sabores que podem ser agradáveis e que não façam com que você se sinta tolhido ou que você sinta que aquela dieta te prende. Então, é importante a gente saber que a alimentação saudável não necessariamente é uma alimentação sofrida, não necessariamente é um sofrimento, mas é importante saber também que quando a gente consome algo que é rico em açúcar, ou principalmente quando é rico em açúcar e gordura, o prazer ele é enorme, ele é realmente muito maior. Isso é uma estratégia do seu organismo para fazer com que você dê para ele matéria-prima que faça com que ele consiga construir mais tecido gorduroso. Tecido gorduroso para o seu organismo é longevidade. Ele garante que num período de escassez, ou se acabar o alimento no mundo, você vai sobreviver mais. Tá? Então, o seu organismo ele entende que a perda de gordura é antifisiológica, então ele vai tentar fazer de todas as formas para te seduzir, para fazer com que você sinta um apetite maior, uma fome maior e uma voracidade maior na hora de você fazer as suas refeições. Estratégias dietéticas elas podem ser um primeiro passo para o hábito saudável. Então, uma dieta em que quando você tem um acompanhamento de um profissional em que ele te indica um planejamento alimentar ou que ele te indica uma dieta, aquilo muitas vezes é um primeiro passo.
De tempos em tempos é importante que o profissional ele reavalie as escolhas que ele fez. Quando ele reavalia isso, ele periodiza aquela estratégia. Então, uma dieta fixa durante muito tempo, ela tem um período, ela tem um tempo útil. Ela tem um período em que ela vai fazer com que você tenha algum resultado. Mas isso não é para sempre. O nosso organismo ele tende a atingir um platô com o passar do tempo. Então, algumas dietas, algumas estratégias dietéticas, elas têm um período de ação muito interessantes, que vai do primeiro dia até a sexta, até a oitava semana daquela determinada estratégia. Isso pode fazer com que você tenha um bom resultado naquele período muito importante. Mas se você permanecer realizando exatamente aquela mesma estratégia, você vai perceber que sua perda de peso ela vai desacelerar, ou ela vai parar. E quando ela parar, o que aconteceu? Aconteceu que você se adaptou, aconteceu que o seu organismo sofreu o ajuste completo. E quando você deixa de se adaptar, ou quando você sofre o ajuste completo, o seu organismo ele para de mudar. A sua antropometria ela para. Então aquela troca de tecidos, de acordo com o ambiente que você vai proporcionar, aquela utilização de tecido gorduroso ou aquela construção ou perda de massa magra que veio acompanhada daquele processo de adaptação, ela chegou num limite, ela chegou num ponto em que você atingiu uma nova zona de conforto. Então é possível eu atingir uma zona de conforto realizando estratégias positivas, ou seguindo uma dieta, ou fazendo treino? Sim, é muito possível. Tá? Então, estratégias por longos períodos, elas tendem a um platô, elas tendem a chegar em um momento em que você não tem mais resultados. Então, por exemplo, algumas estratégias não alimentares, alguns pacientes, por exemplo, fazendo jejum. Muitas vezes chegam no consultório pacientes que já estão realizando jejum há mais de 16 semanas. Então estão há mais de 4 meses fazendo estratégia de jejum e de repente eles param de perder peso, eles param de emagrecer. E aí eles ficam com medo de fazer a reintrodução alimentar. Eles ficam com medo de receber uma nova orientação em que tenha alimentações mais frequentes ou refeições com intervalos mais frequentes, com intervalos menores com intervalos entre elas menores, né? Intervalos mais curtos. E esses pacientes, eles se surpreendem muitas vezes que com a mudança de estratégia eles voltam a perder peso. O organismo deles se readapta, ou ele sofre uma nova adaptação. O organismo, na verdade, ele sofre ajuste. As células que compõem esse organismo sofrem adaptação. Mas as suas escolhas alimentares sem uma dieta te fazem bem? Elas são saudáveis? Elas te dão prazer? Então, muitas pessoas, elas imaginam que tem uma rotina saudável e quando fazemos o recordatório alimentar dessas pessoas, a gente descobre que muitas vezes não é tão saudável assim. Então é muito importante a orientação de um profissional, porque ele sim vai ser capaz de te orientar ou de planejar algo para você que realmente te coloque no trilho, realmente te dê um norte e faça você chegar à luz que você espera, tá? Então, apetite aumentado, busca pelo prazer, saciedade tardia, ou seja, quando a gente se alimenta muito rápido, por exemplo, empachamento e ganho de peso. Isso normalmente é uma sequência de coisas. As pessoas, quando elas se alimentam sem um planejamento, ou se elas nunca fizeram dieta na vida, por exemplo, ou se simplesmente nunca precisaram fazer dieta, mas são pessoas que têm um comportamento alimentar em que em que o sistema hipotalâmico, que é o sistema que é o nosso centro da fome, é o nosso centro físico da fome no cérebro, ele sofre ações também de outros sistemas. Existe um sistema relacionado à recompensa, relacionado ao prazer, que é chamado de sistema hedônico. Existe um outro sistema também, que é o sistema da POMC, que é o sistema da proópio-melanocortina, que sofre influência, por exemplo, da produção de neurotransmissores que nós fazemos quando fazemos exercícios físicos. Esses neurotransmissores que a gente produz fazendo exercício físico vão fazer com que a gente sinta fome, sim, mas a nossa capacidade de escolha, a gente pode não sentir tanta falta de alimentos mais calóricos. Pelo contrário, a sua escolha dietética ela é melhor, ela é mais interessante quando você faz exercício físico do que quando você não faz. Quando você não faz exercício físico, você deixa de produzir neurotransmissores que você vai buscar numa alimentação mais calórica.
numa alimentação mais rica em açúcar ou uma alimentação mais rica em gordura, por exemplo. Então, nos dias em que não se treina, normalmente são dias em que se fura. E muitas vezes o furo ele é justificado pelo fato de você não ter treinado. Então, o seu cérebro ele produz uma cilada mental. Então, você pensa assim, já que eu não treinei hoje, eu vou comer um pouco mais, ou eu vou comer essa comida aqui, já que eu não treinei, eu perdi o dia mesmo, eu vou dar para o meu organismo o que ele espera que eu dê, que são alimentos ou matérias-primas que façam com que ele construa o tecido gorduroso que ele vem perdendo e ele acha que é negativo perder. Fome e vontade de comer. Tem algumas pessoas que falam assim, não, fome e vontade de comer é a mesma coisa. Não é. Muitas vezes você se sacia ou você consome algum alimento e você se torna saciado, você não quer mais se alimentar porque a sua fome passou, mas, por exemplo, aparece uma sobremesa ou algum refrigerante ou alguma coisa que te atrai bastante. A sua vontade de comer aparece, tá? Por que o seu cérebro produz isso? Muito provavelmente porque aquele alimento que apareceu, ele vai ser importante para uma elevação ainda maior de insulina. Mesmo que você tenha matado a sua fome, por exemplo, com alimentos com uma carga alimentar adequada para você, com carboidratos, com gordura, com proteína, com uma refeição completa, vamos dizer assim, mas ela nutricionalmente bem balanceada, vamos dizer assim. Quando aparece a oportunidade de você consumir uma sobremesa, por que você se sente tão seduzido? É porque exatamente naquela sobremesa podem ter substâncias que façam com que a sua elevação de insulina seja ainda maior do que a elevação que você proporcionou naquela refeição que você fez, e isso vai fazer com que você tenha a insulina alta e ela agindo no seu tecido gorduroso, e você tem a matéria-prima disponível daquela refeição que você acabou de fazer. E isso faz com que aquela refeição tenha um efeito metabólico e um efeito antropométrico de ganho de tecido gorduroso muito maior. Tá? Beleza. Percepção de saciedade. Então, normalmente, a gente para de comer. Então, quem não segue uma dieta, ou quem segue uma dieta, a gente interrompe o ato de se alimentar quando a gente se sente saciado. Então existem, por exemplo, algumas substâncias que vão trabalhar exatamente essa saciedade. Elas vão ofertar para aquela pessoa que faz uso daquele determinado medicamento, saciedade. Essa saciedade faz com que você olhe para a comida e a comida deixe de ser atrativa. Mesmo que muitas vezes, ou então, na verdade, ela vai facilitar as suas escolhas. Porque se você mesmo saciado, você olha para uma comida, ou você olha para algum alimento, e aquele alimento pode te provocar um prazer muito grande, um prazer extremo, se você escolher se alimentar daquele alimento, não adianta você estar saciado. Muitas vezes, quando você acabou de terminar uma refeição, você está saciado, chega a sobremesa, você consome a sobremesa porque te deu vontade de comer. Agora, quando você tem um planejamento alimentar, em que naquela janela, então naquela refeição em específico, você não deveria consumir uma determinada sobremesa, se chega aquela sobremesa e você está saciado, você escolhe não se alimentar daquele alimento de uma maneira mais fácil, uma maneira mais simples. Você tem uma bengala, você tem um medicamento que te ajuda, mas quem vai fazer a escolha se você vai se alimentar ou não é você. Então, você pode usar essa bengala para o lado positivo, ou simplesmente você pode negligenciar o fato de você estar saciado e escolher consumir aquele alimento. Muito cuidado, muitos pacientes, por exemplo, eles ficam mais tolerantes em menor tempo a determinadas substâncias que a gente pode fazer uso como apoio no processo de perda, no processo de emagrecimento, por exemplo, e depois a gente precisa aumentar ainda mais as doses daquela substância, ou simplesmente aquela substância passa a deixar de fazer efeito para aquele paciente. E aí a gente perde determinados medicamentos porque a pessoa ela insiste em comportamentos alimentares que não seriam tão interessantes, ou seriam comportamentos alimentares mais prazerosos. Beleza. A percepção de saciedade, muitas vezes, depende também da velocidade com que você vai se alimentar. Quando você chega para uma determinada refeição com um apetite muito grande ou com fome muito grande, muitas vezes quando a gente passa intervalos muito prolongados sem se alimentar, intervalos, por exemplo, muito próximos a 4 horas ou mais, ou mais que 4 horas sem se alimentar, você pode chegar na próxima refeição com um apetite muito alto, com um apetite muito grande, com uma voracidade e uma vontade de ingerir os alimentos, mesmo que sejam os alimentos da sua dieta em específico,
muito alta. E isso pode fazer com que você não perceba que você atingiu a saciedade. Então, a velocidade com que você se alimenta, ela pode permitir, por exemplo, que você perceba que você está saciado, que você chegou no seu limite, que você não precisa mais se alimentar. Agora, quando você come muito rápido, o comer compulsivo significa fazer uma ingestão de uma grande quantidade ou um grande volume de alimentos em um período de tempo muito curto. Então, se você consome alimentos de uma maneira muito rápida, mastigando pouco, por exemplo, e deglutindo rápido, isso pode fazer com que você não perceba que está saciado. E aí você acaba consumindo uma quantidade maior de alimentos que você consumiria se você tivesse percebido que estava saciado. Isso pode fazer, por exemplo, que você se sinta muito estufado, ou que você sinta empachamento. É como se você tivesse consumido realmente uma quantidade de alimentos maior do que você consumiria se você tivesse percebido a saciedade. E isso, muitas vezes, quando a gente se percebe muito cheio, o seu organismo ele tenta fazer de todas as formas para que você se movimente menos. Tem gente que termina uma refeição em que consumiu uma grande quantidade de alimentos e fala assim, nossa, estou até triste. Isso é verdade. É o seu organismo tentando se preparar para o processo digestivo. Nos nossos processos, o nosso sistema nervoso simpático, ele faz com que as nossas ações proativas, todas elas aconteçam. Mas, por exemplo, no trato gastrointestinal, o sistema que vai cuidar, que vai fazer com que aconteça a absorção, é o sistema parasimpático. Então, com o sistema parasimpático mais ativo, você sente uma inatividade. O seu sistema simpático que te deixa ativo, atento, propenso a lutar ou a fugir, ele fica mais calmo. Muitas vezes, logo depois de uma refeição dessa, o que mais se quer é cama para dormir. Quando você dorme, ou quando você descansa, ou quando você faz a digestão deitado, gastando menos energia, você melhora o processo absortivo, você melhora a absorção daqueles alimentos em excesso que chegaram e aumenta a chance também de você ganhar mais tecido gorduroso, de você engordar. Então, sair de uma refeição se percebendo muito cheio, estufado, não é um bom caminho, não é algo interessante. Isso provavelmente vai fazer com que você ganhe peso ao longo do tempo. Então, a velocidade de ingestão mais lenta, ela aumenta a percepção de saciedade. Quanto maior a fome ou o apetite, maior a voracidade, maior a necessidade de você se alimentar com maior velocidade. Tá? Então, assim, alimentar-se bem passa por um processo. Então, quando você tem uma dieta, quando você tem um planejamento alimentar, você tem algo ali que pode te educar, te dar um norte, pode te dar uma rotina. Para que você se adapte àquela dieta em específico, você precisa treinar, você precisa insistir, você precisa experimentar de novo, fazer mais uma vez, modificar o jeito de cozinhar o alimento, pensar em temperos diferentes para que aquela estratégia não seja algo sofrido e você desenvolva, por exemplo, uma repulsa. Então tem algumas pessoas que chegam em consultório e não suportando dieta exatamente porque elas já sofreram muito em outros procedimentos ou já sofreram muito em outros tratamentos, né? Então, assim, nada melhor do que uma orientação inicial, né? Uma orientação inicial que vai indicar para você o que você deve consumir, qual quantidade, é algo que pode ter sido pensado. Aliás, é algo que quando é feito por algum profissional, vai ser pensado para você, vai ser montado para a sua atual estrutura, vai ser interessante para que você alcance um determinado objetivo. Então, isso vai te dar direcionamento. Então, um direcionamento inicial a gente consegue com um planejamento alimentar bem feito? Com certeza. Isso é extremamente possível, tá? A depender do objetivo, a dieta ela pode ser prazerosa? Sim, ela pode. Ou sofrer é necessário? Não é necessário. A depender por exemplo, existem alguns pacientes com sobrepeso, por exemplo, que eles não precisam fazer uma perda rápida de peso, em que a estratégia dietética ela não precisa ser uma estratégia dietética tão rígida, ou uma estratégia dietética com uma quantidade de alimentos muito pequena. Nós podemos trabalhar os macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e o treino daquele paciente para fazer com que o paciente perca gordura enquanto ele ganha massa magra. Muitas vezes o trabalho desses pacientes, um trabalho de qualidade muscular, a dieta é prazerosa, a dieta é confortável de ser feita. Tem muito paciente que fala assim, cara, tá muito fácil de fazer, é assim mesmo? É assim mesmo. Então tudo depende do objetivo, depende do seu objetivo em específico. Tá, então
Quais seriam objetivos possíveis com estratégias alimentares? Então, emagrecimento é um objetivo possível? Sim, é um objetivo possível. Pode ser que a dieta incomode um pouco mais? Pode ser, sim. Mas se aquele paciente tiver indicação, por exemplo, de usar alguns medicamentos, os medicamentos que a gente tem à disposição, eles podem agir na saciedade, na compulsão alimentar, na irritabilidade, no humor, na absorção de gordura, na absorção de carboidrato, na manutenção de massa magra. Então existem algumas classes medicamentosas que vão ajudar aquele paciente a ter algum apoio, vão permitir que aquele paciente siga a estratégia alimentar e siga a estratégia de treino com um conforto um pouco maior. Tá? Então, existem estratégias dietéticas para se ganhar massa magra? Com certeza. Tem pacientes que chegam no consultório, tem muita gente que me pergunta assim, poxa, você nunca fala para ganho de peso, e o meu problema é ganhar peso. Certo, a gente trabalha com isso também. Como não é a grande maioria dos pacientes, como é uma parcela pequena da população, a gente fala um pouquinho menos mesmo. Mas são pacientes que demandam a nossa atenção, tanto quanto o paciente que quer perder tecido gorduroso. Os pacientes que querem ganhar peso, a gente não busca o ganho de gordura nesses pacientes. A gente foca principalmente no ganho de massa magra desses pacientes. Então, as estratégias alimentares, elas podem ser saudáveis, mesmo que seja para se ganhar peso, para se ganhar massa magra, com certeza. As estratégias saudáveis, o uso de suplementos ergogênicos ou suplementos que realmente vão funcionar ou que vão produzir alguma melhora na performance daquele paciente, sem dúvida a gente consegue com um planejamento alimentar bem feito. Ganho de qualidade muscular é uma estratégia possível. Nesse tipo de estratégia você perde gordura e ganha massa magra também ao mesmo tempo. Quando o paciente quer só saúde, então a gente pode indicar um planejamento alimentar para aquele paciente que não quer perder peso ou não precisa perder peso e não tem aquela necessidade de ter um percentual de gordura, se for homem, abaixo de 15, se for mulher, abaixo de 20, tá? Então, quando não existe essa necessidade, a gente pode simplesmente orientar um consumo de alimentos mais saudáveis, mas indicar para aquele paciente quais seriam as escolhas ou quem seriam alguns fornecedores que poderiam ofertar alimentos mais saudáveis para aquele paciente. Existem pacientes que usam o planejamento alimentar para melhorar a performance cognitiva. Então, quem estuda para concursos, por exemplo, muitas vezes chega no consultório querendo alguma substância em específico e eles saem de lá com uma dieta mais as substâncias. Então, são pacientes que eles têm benefício de fazer uma estratégia alimentar pensando em uma melhora de capacidade cognitiva, em uma melhora de velocidade de leitura, um ganho de memória, fazer com que a sua memória fique mais forte, mais importante. Com ganho de velocidade de tomada de decisões, por exemplo. Tá? Alguns pacientes também, para controlar o humor, a dieta ela pode ter alguma... Rosângela fez uma pergunta aqui. Oi, Rosângela, tudo bem? É difícil eu olhar aqui as perguntas, gente, porque eu saio completamente do eixo, mas tudo bem. Você indica algum processo de desintoxicação antes de uma dieta? Rosângela, estratégias detox, sucos detox ou qualquer coisa detox, não tem qualquer evidência científica. A gente não precisa fazer qualquer estratégia de desintoxicação. A gente tem órgãos específicos que são responsáveis pela filtragem do nosso sangue e pela metabolização de substâncias. São eles, o fígado e os rins. Então o fígado faz a metabolização de toda a substância que você entra em contato e os rins excretam as substâncias que você entra em contato. Se você tem uma alimentação que não é tão interessante, quando você tem um planejamento alimentar, você vai deixar com que o seu corpo trabalhe, o seu corpo ele vai se desintoxicar, vamos colocar aí entre aspas, porque isso não existe. Então um suco detox com um suco verde, por exemplo, ele não vai ter uma capacidade de te tirar substâncias que são tóxicas. Quem vai tirar isso são os seus órgãos responsáveis por isso. Então, a metabolização hepática, o funcionamento do seu sistema renal, a sua respiração. Na respiração a gente perde algumas substâncias que não são tão interessantes. Então, não existe, a gente não faria um trabalho detox antes, tá? Ou algum processo de desintoxicação antes. Agora, existem outros tipos de intoxicação. Existem, por exemplo, pacientes que são usuários de drogas, por exemplo, e aí sim, esses pacientes eles podem estar, por exemplo, em síndrome de abstinência, e esse paciente, ou então fazendo uso ainda daquela substância, e aí a intoxicação ela assume um novo contexto, uma outra coisa. Tá. Qual é o seu ponto de... Então, assim... É muito importante um paciente que chega no consultório, a gente determinar qual é o ponto de partida dele.
Então, se ele não faz nenhum tipo de controle alimentar, pode ser que ele sinta um pouco mais de dificuldade? Pode. Se é um paciente que nunca fez dieta antes, ele pode estar entrando, pode estar se abrindo ali um novo mundo para ele, tá? Então a gente avalia também se boas escolhas estão presentes. Então quando a gente faz o recordatório alimentar do paciente, a gente pergunta para ele do que ele se alimenta, do que habitualmente ele consome, ou que alimentos habitualmente ele consome. Então assim, boas escolhas, a gente vai avaliar se boas escolhas alimentares estão presentes, ou se ele faz sempre boas escolhas alimentares e mesmo assim ele tem ganhado peso. Isso é possível, tá? A gente avalia como está o sono do paciente, como estão os níveis de estresse desse paciente, se ele faz alguma atividade física. Tudo isso a gente precisa controlar para gerar uma harmonia, para gerar naquele paciente uma rotina mais harmônica em que eu lhe ofereça para o organismo a matéria-prima que seja necessária para os processos metabólicos que ele precisa, sejam eles para perda de gordura ou para ganho de massa magra, ou sejam eles para manter as performances daquele paciente, a performance cognitiva, tudo isso é interessante. Então existem várias classes medicamentosas que podem ajudar no controle de dieta ou te manter em dieta, tá? E lançar a mão desses medicamentos pode ser uma estratégia que seja interessante. A grande maioria quer resultados rápidos, mas sem planejamento alimentar, é muito pouco provável que você atinja resultados satisfatórios. Tá? Então, assim, a gente sugere uma rotina e informa sobre a importância da adesão à estratégia alimentar que a gente vai sugerir. Os resultados rápidos, eles podem ser associados a maior adesão. Então, como eu falei antes, resultados que impressionem em curtos períodos, em curtos espaços de tempo, podem fazer com que o paciente ele fique mais propenso a realizar maiores esforços. Tá? Então, buscar resultados rápidos não é algo errado. É errado se for a todo custo, se for sem um planejamento alimentar adequado, se for ou com o uso de medicamentos que não seriam adequados ou que levariam o paciente a um resultado, a um desfecho com efeitos colaterais mais importantes do que o efeito que a gente está buscando com o uso daquela medicação. Tá? Então, tudo isso é importante. Pessoal, hoje o que eu tinha para falar era isso daqui. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve comigo aqui até esse momento. Queria convidar vocês também para passarem no meu canal no YouTube e se inscreverem, se vocês já não tiverem inscritos, tá? E curtir os vídeos lá, se tiver algum vídeo que você goste, se você puder comentar, se você puder curtir, vai ser um prazer também ver que vocês passaram por lá, tá bom? Então, boa noite para vocês, até segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar de um outro tema aqui que eu ainda vou pensar, tá bom? Até mais, tchau, tchau.